Vamos falar sobre Sodoma e Gomorra e qualquer semelhança em relação àquilo que nós estamos vivendo não é mera coincidência. A história de Sodoma e Gomorra está no livro de Gênesis, mais especificamente nos capítulos 18 e 19. Também está na Torá, no livro de Bereshit, com uma leitura um pouco mais profunda. Mas nós vamos ficar aqui com a Bíblia Sagrada. A história de Sodoma e Gomorra traz um retrato de uma sociedade onde a corrupção, a injustiça e a inversão de valores se tornaram comuns. Um lugar onde o egoísmo prevaleceu sobre o amor, onde a ausência da compaixão se normalizou e onde o ser humano se desconectou da sua essência, se desconectou de Deus, do propósito de Deus, da essência de Deus. E quando nós hoje olhamos ao nosso redor, é impossível não perceber os ecos, desse mesmo cenário. As guerras, desarmonias, corrupção, relações fragilizadas, valores sendo distorcidos. Mas a história, a gente pode entender que essa história não é só sobre destruição, é sobre um chamado, onde a gente não pode, de maneira alguma, nos ausentar da nossa responsabilidade sobre tudo isso que está acontecendo. E, evidentemente, eu estou aqui falando de algo que nós precisamos fazer, começar a agir, e não é nem tanto no plano físico, é mais no plano espiritual. Na Bíblia também está escrito isso, que a guerra não é só sobre a matéria, não é só sobre o plano físico, é sobre a guerra espiritual. Porque nós somos atacados diariamente por espíritos das trevas, por aqueles que não aceitam e não gostam da raça humana. Não gosta, isso está na Bíblia também. Então, essa guerra, ela só vai ser vencida quando nós atender o chamado para lutar contra essas forças malignas, essas forças das trevas, no nível espiritual. Tá? Porque lá naquele tempo, antes que tudo fosse consumido, houve um aviso. Ló e a sua família, eles foram orientados a sair imediatamente daquele lugar. E com uma ordem muito clara: não olhe para trás, não se apegue,
Não permaneça conectado com aquilo que precisa ser deixado para trás. E quando a gente pensa na nossa vida hoje, evidentemente que a gente não vai entrar num julgamento, né? Não é sobre julgar se está certo ou se está errado. Está longe da gente fazer isso, muito longe da gente fazer isso. Mas a gente precisa entender que no meio do caminho, o olhar para trás significa a gente não aceitar como verdade aquilo que nos é imposto, né? Quando a esposa de Ló olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. E nesse detalhe aqui, né, nessa pequena observação, aqui tem um ensinamento profundo, né? Há momentos em que Deus nos chama para sair. A partir do momento que Deus nos chama para sair de algum lugar, Ele está pedindo para que a gente não somente saia do lugar, mas para que a gente encerre ciclos, que a gente mude os padrões e a gente busque uma versão melhor de nós mesmos. Mas não basta sair com o corpo disso tudo. Nós precisamos sair com a consciência, uma consciência de luz, uma consciência elevada, uma consciência iluminada. Porque quem insiste em olhar para trás, em ver tudo de forma muito distorcida, né? Quando a gente olha para algumas situações e normaliza, isso de certa forma a gente está compactuando com algumas coisas que são impostas para nós, né? Então, porque quando a gente insiste em olhar para trás, em se apegar ao que já foi corrompido, corre o risco da gente paralisar, da gente não saber o que fazer. A gente fica estagnado, com medo do que vai acontecer, e aí a gente acaba se prejudicando no nosso próprio processo, né? E esse chamado, ele continua ecoando nas nossas vidas, porque a gente tem que saber escolher o que a gente quer da nossa vida, o que a gente quer servir, qual é o meu chamado, para que eu vim aqui, se eu não aceito certas coisas, por que eu vou me conectar com isso? Para que eu vou ficar olhando para aquilo e tentando entender? Porque não tem como a gente entender isso. Essas coisas que estão acontecendo, que eu não vou falar aqui, porque nós sabemos, né, do que se trata. Toda essa loucura que nós estamos vivendo, sabe?
A gente está perdendo o direito de se comunicar, a gente está perdendo o direito de se expressar, sabe? E aí a gente tá perdendo o nosso... a nossa forma de se expressar, no sentido de eu sei que está errado, dentro da minha percepção, aquilo está errado, mas eu tenho que aceitar aquilo como uma verdade e eu não posso falar, eu não posso dar a minha humilde opinião sobre alguns assuntos. E aí eu me calo. E quanto mais a gente se calar para isso, mais normal vai ficando. Mais normal vai ficando. Né? Então, em meio ao caos, existe sempre um chamado a uma voz sutil. Né? Há uma voz sutil, há algo aqui dentro de mim que se comunica o tempo todo comigo, né? E que me diz para eu não me conformar. E para você também. Não se conforme. Não se perca. Não negocie a sua essência. Não negocie a sua essência. Sodoma e Gomorra, ela nos lembra que toda escolha tem as suas consequências, né? Mas também nos revela que sempre existe um caminho de saída para aqueles que escolhem a luz, que escolhem servir a Deus, e é o único que a gente serve sem contestar as suas vontades. É o único que a gente pode, de verdade, verdadeiramente confiar. Confiar no seu propósito, nos seus planos para a nossa vida, né? Ouvir esta voz e seguir em frente. O tempo que estamos vivendo não é apenas um tempo de crise. Nós aqui, esse planeta, a humanidade, desde sempre, passa por crises, por caos. Eu costumo dizer que o nosso planeta, ele é um planeta caótico. Ele é um planeta muito caótico, né? Mas não vai ser assim para a vida toda, não vai ser assim a existência desse planeta, né? Mais um pouquinho, a gente vai ver que muitas coisas que estão acontecendo aqui é exatamente para que esse planeta, que ele cumpra um ciclo milenar desse caos aí que ele carrega, para que os planos divinos, né, as promessas divinas para essa humanidade, para a humanidade, para a criação de Deus se manifeste aqui. E contra a vontade de Deus, ninguém pode. Ninguém pode. Então, com uma certa restrição, né, a gente pode ir trabalhando de um jeito que a gente não vai entrar
normalização dessa loucura aí que acontece, tudo, né? Porque a partir do momento que eu não aceito, normalizar essas coisas que infringem, inclusive, o propósito de Deus, a vontade de Deus, né? Eu posso seguir o caminho da luz. Então, ao invés de eu me conectar com todas essas loucuras que acontecem, eu me interiorizo, eu me conecto com pessoas com o mesmo propósito da luz, né? Com o mesmo propósito de fazer o bem, com o mesmo propósito de união. Eu me conecto com essas pessoas e aí a gente cria um laço, né? Bem diferente do que eles querem, porque eles querem que as pessoas se desconectem também. Sempre estão aí tentando colocar uns contra os outros, né? Mas nós, como filhos da luz, guerreiros da luz, melhor assim, guerreiros da luz, nós podemos, unidos pela fé, pelo amor, pela compaixão, pela misericórdia, a gente pode fazer a diferença. A gente pode mudar de alguma forma, um pouquinho, mas a gente escolhe onde a gente quer estar, qual lado que a gente quer, quem a gente quer servir. Será que a gente está preparado para sair de Sodoma e Gomorra sem olhar para trás? Será? Então, a pergunta não é sobre o mundo, é sobre quem eu sou no mundo, né? Em qual consciência eu quero viver. Qual lado eu vou escolher trabalhar? Quase que não sai a palavra. Qual lado que você escolhe trabalhar? Mas trabalhar com consciência. Não é trabalhar e ficar guerreando. Essa guerra daqui, se a gente for para essa guerra desse mundo, desse negócio aí fora, né, lá no externo, a gente vai perder feio. Então, meus amores, aqui dentro, ó, se conecta, pede discernimento, sabedoria, proteção, misericórdia, para que tudo fique bem e para que seja sempre feito a vontade de Deus. Eu gosto de falar assim, ó, não a minha vontade, não a minha vontade, não a minha vontade, mas que prevaleça a vossa vontade. Talvez a gente possa ver esse planeta mudar antes que a gente parte dele, porque vale muito a pena. Vale muito a pena a gente servir a Deus e ao propósito de Deus, tanto para a nossa vida quanto para esse planeta. Beijinho.